Humanização com o seu pet. Quando a gente fala isso, a gente tem que levar em consideração dois momentos. Seguir sempre a orientação de um profissional. O médico veterinário, ele é capaz de traçar a linha de cuidado para o pet com relação à saúde do seu pet. Muitas vezes, não é o melhor profissional para poder estar orientando com relação a reforços positivos. E muitas vezes, nós temos várias vertentes com relação a isso, então é importante buscar uma pessoa que trabalha com comportamento animal. Então, não estou falando aqui de ser ou não ser adestrador, estou falando de um profissional que atenda essa necessidade, que trabalha com comportamento animal. Por que eu estou falando isso? Normalmente nós reforçamos de forma positiva e de forma negativa o pet. Então, o que é um reforço? O reforço é toda ação que a gente faz mediante ao que o animal deseja. Por exemplo, o animal começou a latir e buscando de um petisco, buscando de uma comida. Então, automaticamente, quando ele late, você faz o reforço positivo ou reforço negativo. Então, a gente cria vínculos, a gente cria vícios que muitas vezes isso acaba chegando na palavra humanização. Então, você que precisa de um animalzinho educado, você que precisa de um animal sociável, tem que entender muito bem o que significa isso, reforço. Às vezes, a construção não está no adestramento necessariamente do pet, e sim no adestramento, entre aspas, do tutor. Então, vou dar um exemplo muito claro. Eu costumo dizer que em casa eu sou pai, na clínica eu sou veterinário. Então, muitas vezes, alguns conceitos que eu como pai acabo fazendo, alguns adestradores acabam reprimindo, acabam recriminando. Então, eu acho que vai muito do que você precisa, do que você gosta e até onde você pode ir. Então, humanizar é você pegar aquele animal, tratar como filho, veja bem, não é tratar como se fosse filho, que são coisas distintas, é tratar como filho, trazer ele para dentro do seu convívio e tratar ele como humano. Então a pergunta é, você gostaria de fazer isso com o seu pet? Você gostaria de humanizar ele desta forma? Então não vai competir o que o tutor, o que o veterinário, o que o profissional ele deseja, e sim do que você particularmente você quer para o seu pet. E com relação às outras vertentes, é a vertente de você adestrar, treinar, mediante reforços, fazer que o seu animal não vire um robô, mas que seja um pouco mais educado. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Lá em casa, Isabela ela ama bolinha, então ela tem um drive de caça excepcional. Então, eu vou para a praia, levo a bolinha com Isabela e fico jogando a bolinha para lá e para cá com Isabela. Isso é um reforço, mas isso é um instinto do animal. Ele nasceu desta forma, ele gosta desta forma. Eu estou humanizando meu animal desta forma? Não, eu não estou humanizando. Mas, se a gente leva um petisco e fica interagindo com esse petisco sem querer que o animal faça algo ou alguma coisa, consequentemente, isso acaba sendo mais tendencioso para a humanização do animal. Então, veja bem, humanizar, ele pode ter várias vertentes. A humanização no sentido de trazer esse animal para o seu convívio, fazendo com que ele seja parte da sua família, sem você ter controle de alguma coisa. Ou você pode humanizar ele de uma certa forma, adestrando e treinando e fazendo basicamente o que você deseja e não o que o animal deseja. Então, humanização é um tema muito complicado quando a gente fala de adestramento e quando a gente fala de comportamento. Então, existem duas coisas. Esse distúrbio comportamental, ele está relacionado totalmente, segundo os adestradores, à questão do distúrbio de comportamento. Então você acaba treinando o animal para um reforço negativo, fazendo com que ele fique mal educado, ele fique mal condicionado. Então cabe muito a você, tutor, como você gostaria de fazer. Você quer humanizar o seu pet ou você gostaria de adestrar ele e ele ter um comportamento mais sensato? Então fica aí para você esse questionamento.